Estamos começando mais um episódio do SBcast, o podcast de Santa Branca para o mundo, no oferecimento de Imóveis Lemix, ASB, Associação Santabranquense de Basquetebol, e Padaria e Confeitaria Sol Nascente. O negócio é o seguinte, Alexandre, hoje veio, hein? Eu ia falar mal do Alexandre, mas não dá pra falar dessa vez, não. Agora... Ele me pegou no pulo. Hoje eu tava no outro dia numa reunião da Associação Comercial. Não sei se vocês sabem, Claudemir, mas a Associação Comercial tem bastante ações aí para esse ano e pro ano que vem, hein? É bom você aí que é comerciante, comerciário, que quer um pouco de incentivo, um projeto um pouco mais interessante, vá para a Associação Comercial. Em breve a gente vai falar sobre isso aqui muito também no SBcast. Aí nessa reunião eu tava lá e eu falei assim... Fulano vai no programa lá no SBcast. Aí ele falou, que dia? Eu falei, putz, agora descobriu. Eu falei, segunda-feira, que horas? Tal hora. Ele falou, vou mandar um lanche lá pra vocês. Mandou. Então. E mandou. Mandou, tá aí. E mandou. E o lanche tá bonito, hein, Tá bonito. Não vejo a hora de acabar esse episódio aqui pra gente experimentar. O convidado até olhou e falou assim, esse eu vou querer. Ele não come nada, não. Ele depois das 6 da tarde, ele já não... Ele fala... Regrado, né? É regrado. Homem regrado. Você citou em projeto, Alexandre. Você conhece o projeto A Casa do Papai Noel? Eu vi o ano passado que teve um projeto desse na cidade, mas eu confesso que eu fiquei um tempo fora da cidade, então algumas coisas... Mas é um projeto que tem... Conta mais aí, vai, Claudio. Com certeza. O projeto A Casa do Papai Noel foi criado, idealizado pelo William Santana, né? Que é meu irmão. Coincidência, né? Coincidência, meu irmão. E esse projeto, ele visa proporcionar para as crianças que não têm condições aqui em Santa Branca de vivenciar aquele momento do Natal, que é a casa do Papai Noel, né? Muitas crianças, né, vão para shopping para tirar foto com o Papai Noel, ver todos aqueles enfeites, né? Mas aqui em Santa Branca, muitas crianças não têm condição de ir até um shopping para vivenciar esse momento. Então, o que ele fez? Ele criou dentro da casa da minha mãe, ali na garagem da minha mãe, a casa do Papai Noel. Ah, que legal. Então, final do ano, ele tem, além dessa ação, né, de proporcionar esse momento para as crianças, lógico que o Papai Noel ele está presente ali para tirar foto com a criançada, ele também arrecada fundos para dar brinquedos para as crianças no final do ano. E o Natal já começa agora, o Arraiá do Noel, agora dia 26 de julho. Arraiá do Noel? Noel. Essa ideia é boa, hein? Arraiá do Noel. Lá na rua Benedito Manuel dos Santos, número 8, vai ter um show de prêmios para arrecadar fundos para esse projeto. Que legal. Parabéns, William. Parabéns pelo projeto. Com certeza. Que venham mais iniciativas iguais a essa aqui em Santa Branca, né? E a gente vai trazê-lo aqui também no nosso SBcast, quando ficar mais próximo do Natal, para ele contar um pouquinho dessa história. Fazer o esquenta, né? Com certeza. Fazer o esquenta. Bom, e falando em esquenta, a gente já... Esquentou? Já esquentou isso aí, hoje num dia frio. A gente aqui é que o pessoal não sabe, mas aqui é um ambiente... clinicamente, não, climatizado, um ambiente controlado aqui de temperatura, por isso que nós estamos aqui com a camiseta. Para deixar os nossos convidados exatamente, pode ficar à vontade, eles ficam à vontade lá. Até com calor. O convidado está até com calor aqui já. O nosso convidado hoje, assim, eu não preciso nem de falar da honra que é, eu acho que nós dois, né, Cláudio? Eu falo em nome dos dois porque ele... foi professor de várias gerações nossas, de colegas nossos, educador, cronista, escritor, artista e, acima de tudo, eu acho que eu posso defini-lo como um guardião da história de Santa Branca, né? Com certeza. A gente brincava que antes aqui tem algumas pessoas que são icônicas na história de Santa Branca. O professor Leopoldo, que está aqui com a gente, é um desses. Obrigado e seja muito bem-vindo, professor Leopoldo José Rodrigues, nosso grande professor de matemática, hein? Com certeza. Alexandre, Claudemir, vocês não sabem a honra que eu tenho de estar aqui hoje batendo um papo com vocês, né? Vocês que foram meus alunos na escola, né? Para dizer a verdade para você, eu não conhecia esse trabalho de vocês, né? E fiquei encantado com ele. Sei que outras pessoas virão aqui e eu vou estar acompanhando, né? Legal. Não sabia desse trabalho de vocês. E como ex-alunos, né? Espero que sejam complacentes comigo.
da forma que eu Hoje fui. dia da forra. Da forma como eu fui com vocês. Demorou, mas chegou o grande dia do troco. Parece que o jogo virou, O hein? jogo virou, professor. Entendeu? Mas isso. foi uma satisfação muito grande. E eu quero aproveitar, se puder, aí, parabenizar também o Willi pelo trabalho dele. Sim. Viu? Que eu já conhecia o ano passado, já teve isso daí, né? Esse trabalho aí. E no fundo, a gente fica satisfeito porque nós plantamos uma sementinha nos anos de 85, 86, por aí, que foi o chamado Natal das Crianças. E a gente fazia, tinha um grupo de pessoas que colaboraram, né, naquela época, e a gente levantava fundos e ia para São Paulo de Kombi, Olha que sabe? legal. Comprar lá na 25 de março os brinquedos para as crianças, né? Sim. Depois fazia uma festa ali onde é a associação, só que era clube ali, né? Agora hoje não é. Então fazia lá suco para a turma, bolo, aquele bolo enorme, até eu esqueci. Aquilo era bom demais, hein? Bolo de abacaxi com doce de Ia leite. cortando, Bolo enfeitado. e era aqueles tambores de suco, Oh, sabe? meu Deus. E tinha uma turma que Maravilha. ajudava lá. Na última reunião que teve de Natal com as crianças lá, nós compramos 1000 brinquedos Olha que legal. na época. Era aqueles brinquedos simples, né? Mas que muita gente não recebia nada, né? Sim. Uma bola, um revólverzinho de plástico para brincar, enfim, boneca, né? Aquelas coisas. Mas foi feliz, então eu fico contente de ver que ele está legal. retomando esse trabalho aí, Com né? certeza. Eu acho que Um excelente projeto, um projeto muito legal. Mas hoje a estrela da festa é o Leopoldo José Rodrigues e é ele que nós vamos falar dele bastante hoje. E vou iniciar perguntando assim, professor, o senhor nasceu lá em Jacareí, né? E veio para Santa Branca ainda muito pequeno. Como é que foi essa infância por aqui? Conta um pouquinho para nós aqueles tempos de escola, brincadeira. Como é que foi o Leopoldo criança aqui em Santa Branca? Só começando assim, eu nasci em Jacareí porque os meus pais que estavam aqui, eles venderam o bar que tinha ali, que era o bar do Alcides depois, né? Que ele fundou aquele bar e nós fomos para Jacareí. Nós fomos, não, ele foi com a minha mãe, né? E o meu irmão e a minha irmã. E eu não tinha nascido ainda. E ele tinha uma chácara muito grande ali, que hoje é o mini coleginho ali, na saída. E ali era a plantação de uva. Então ele plantava uva ali bastante, né? Ele e o irmão dele que veio de Portugal também. E vendia para São Paulo, para o Rio, ia para a estação, na carroça ia para a estação. Encerrada aquela fase dele ali, nós retornamos. Daí eu já nasci lá em 1948, na Rua Olímpio Catão. Centrinho de Jacareí. Nasci ali, que era a casa da cidade e tinha a chácara para cá, né? E eu não nasci, me tiraram, né? Porque fui tirado com fórceps, né? E eram 2. Era o Leopoldo José e o José Leopoldo. Olha, eu brinco que até hoje não sei se foi eu ou foi ele que morreu, porque é tão pequeno, iguais, né? Não sei se morreu o Leopoldo José ou foi o José Leopoldo. Mas isso é brincadeira à parte. Mas ele morreu logo que nasceu, nasceu praticamente natimorto. Daí nós retornamos para Santa Branca. E eu vim para estudar no Barão, né? Minha avó morava ali na esquina, né? E minha mãe já sempre morou aqui, né? A não ser essa época ela estava lá. E comecei a vida ali de moleque, né? De criança, com os amigos, com a turminha ali que ia para a escola, né? E peguei exatamente nesse período de primeiro ano do grupo escolar de Santa Branca. Dona Rosalina, minha professora, né? Rosalina Braga, né? Braga? Não, Rosalina... Braga, Braga Nogueira? Ou essa não, Braga Nogueira é a dona... É outra. É a mãe do Enio, da Edi, né? Sim. Foi minha professora. E, olha, as brincadeiras eram ali ao redor da escola ali, né? Era a rua Galvão, aquela primeira rua, eu esqueci o nome da rua, José Bonifácio. Bonifácio. Né? Viemos morar ali. Primeiro nós íamos morar numa casa em frente à Câmara Municipal, naquela lateral, que era a casa hoje é advogado lá, Tem um escritório ali. Tem um escritório de advocacia ali, do Marcos Vilela. Sim. Né? Nós íamos morar ali. Logo depois veio a Fernanda, que é minha prima, com meu tio de Portugal. Nós moramos todos juntos ali. Daí meu pai construiu ali para cima, na casa da esquina, é onde mora hoje
a Fernanda, né? E eu morava na de baixo. Meu pai e minha mãe embaixo, e meu tio Domingos separou, cada um foi morar na sua casa ali. E tinha os colegas ali das brincadeiras, ele jogava muito bola ali naquela rua em frente à casa da Cida Pena, Sim. certo? Era a família que morava ali, eu esqueci, fugiu o nome dela. Mas ela ficava brava porque a gente chutava a bola e quebrava os vidros da janela dela lá. Naquela. E ela simplesmente sentava na esquina, lá embaixo, na esquina, na parte de baixo ali, e ficava fazendo crochê assim. Só de olho. A bola corria, a gente escapava, vinha do lado dela, põe debaixo da saia assim e ficava lá. Quem que ia pegar? Depois ela furava a bola, né? Então, jogava peão. E, nossa, tinha um grupo, era o José Augusto, esse lembra, irmão do filhinho de Juarez, que eles moravam... Só de nome. Mas Juarez, o filhinho, você sabe. Você lembra, então, Juarez foi delegado aqui porque, em cima, né? porque eles, o José Augusto já era da minha idade, o Juarez e o filhinho já eram um pouco mais velhos, né? E foi uma época muito boa. Nossa, uma das brincadeiras que a gente costumava fazer, na esquina, antigamente, nas esquinas, tinha um bueiro para não deixar a água estragar. Então era um bueiro mais ou menos assim, né, largo, e que passava por baixo de um lado para o outro da rua, né? Então o carro passava por cima desse encanamento. E a disputa era bem quem conseguia passar por dentro do bueiro e sair do outro lado. Nossa Senhora. E a gente ia gatinhando assim, Sim, até sair do outro lado, Jesus. morrendo de medo, Uma né? trincheira, né, Osório? É uma travessa, né? Meu Deus. Mas essas brincadeiras de moleque, jogar peão, jogar coisa. Depois nós passamos a brincar na rua, em frente à casa do Juan ali. Sim. Sim. Também era um espaço plano ali, né? Jogava taco, jogava... Enfim, tinha uma quantidade de amigos lá, de molecada. Depois cada um vai para um lado, né? Você separa todo mundo. Teve gente que foi embora daqui, né? Mas muito feliz. Uma infância muito boa. Que bacana. Dali tivemos continuidade depois, né? Passando por ginásio e assim por diante, né? O senhor falou que veio para estudar no grupo escolar Barão de Santa Branca, né? E depois também o senhor estudou no ginásio Rosa Gomes, né? Isso. Na realidade, o Rosa Gomes começou no Barão. Ah, tá. Era ali? À noite. Porque não tinha prédio, né? Então, o primeiro, o segundo, até 1960 funcionou ali. E eu entrei ali, mas já tinha primeira série, segunda série. Eu entrei na primeira série, mas já defasado, né? Entrei depois. E fiz acho que 59, 60 ali. E depois, quando construí o prédio novo lá, do Rosa, daí foi todo mundo para lá. Né? Daí nós começamos lá, fazer o ginásio lá, né? E também foi outra época que nós for começar a contar, nós ficamos aqui. Pode contar, isso eu ia perguntar. Quais lembranças, quais Nossa, memórias o senhor guarda aí dessa época de grupo escolar? Nesse livro aqui, da história do Rosa Gomes, tem muita história que a gente colocou aqui, que foi daquela época lá, né? Sim. Então, e era na época que começou a noite, tinha um pessoal mais velho que voltou a estudar, né? Que tinha parado, então voltou a estudar. E a gente era um pichotinho perto da turma lá, né? Então, eles faziam bagunça, a gente ficava quietinho num canto lá, porque não queria entrar, né, nessas brincadeiras, né? E o diretor era muito, muito firme, muito duro, que era o Wilson Teixeira da Silva, o professor Cissa. Ele era muito rígido. E nessa época entrou também o João que a gente chamava de João Corinho. João Corinho, né? sim. Ele entrou lá também trabalhar como inspetor de aluno. Né? Olha só. E ele então carregava a gente de vez em quando lá para conversar com o homem lá, com o chefe. A gente voltava com uma anotação na carteirinha. Então você era meio bagunceiro, então, Leopoldo. Não, a gente... Mas acompanhava, né? Acompanhava. Alguma coisa a gente fazia junto, né? Acho que o Miguel e o Bruno vão ver isso. Não, alguma coisa a gente fazia junto. Mas fazia tudo brincadeira sadia, né? Não tinha. Eu me lembro uma das brincadeiras, mas isso já foi no ginásio, lá no prédio de lá. Era aniversário da cidade, ia ter um desfile, né? Tinha naquela época os tradição, desfiles, né? E a gente estava se preparando no pátio lá da escola para depois descer para formar a fila embaixo para sair. E daí tinha muitas brincadeiras, né? E uma das brincadeiras chamava puxar gravata. A gente usava gravata, né? Gravata comprida, assim.
Era a roupa, né? Uniforme, calça, né? Calça cinza, camisa branca, gravata preta, né? Sapato preto e meia preta. Se não tivesse com a meia certa, você não entrava. Olha. Você ficava na porta lá, ele erguia a dona Ziza, que era outra que tu toma, erguia, pode voltar. A meia não era da cor que tinha que entrar. Bom, tudo bem, isso é coisa antiga, né? Mas daí, essa brincadeira de puxar a gravata, um dos rapazes, eu não vou falar o nome porque ele já morreu. Então, quando fala o nome, tem que entregar. Bosco, lembra do Bosco? Se vocês não conhecem, não adianta. Bosco, filho do seu Agenor, muito amigo meu. Seu Agenor que teve bar na praça. Sim, esse é famoso. Isso, então. E ele puxou a minha gravata. Só que quando você puxa, aquele nó fecha você aqui, né? Entendeu? E dá aquele negócio em você assim, né? E eles, do jeito que ele puxou, ele saiu correndo, né? E eu corri atrás dele e bati no calcanhar dele com o pé, né? Ele era grandão, caiu de bruço no chão, lá, ralou o joelho, rasgou a calça. Que ia ter um dos filhos em seguida, né? Nossa. Tiveram que levar ele lá para casa dele para trocar de calça, para poder desfilar. E o João, eles foram, sabe, entenderam a brincadeira, então levou a gente para a diretoria. Aconteceu. Mas essas brincadeiras aconteciam direto na escola. Nossa, era entre outras coisas que a gente não pode falar muito, mas... Mas talvez por isso, então, professor, né, que te levou a escolher o caminho da educação, porque quando que você percebeu que professor seria a sua missão, de repente? E se puder, compartilhe alguma coisa, conta alguma história para nós aí que seja divertida, alguma coisa aí. Não, sabe o que é? Na minha família, o meu irmão, ele se formou, começou a dar aula no Barão. Esse meu irmão, que hoje está com 93 anos, mora em Pinda, ele começou a dar aula no Barão. E eu aprendi a escrever, ler, escrever, com ele praticamente, porque ele dava aula no curso noturno também. O curso noturno só para aquelas pessoas que tinham parado, não sabia escrever, não sei lá. Então, eles começaram desde o zero, né? Escrevia a letra A, a letra B, e eu sentadinho lá no fundo, que eu morava perto da escola ali, né? Então eu acompanhava às vezes ele lá. E eu acabei me alfabetizando ali. Quando eu entrei com a dona Rosalina, eu já sabia uma boa parte dali, de ler e escrever. E ele continuou nessa carreira, depois escolheu, foi para Pinda, nunca mais saiu de lá. E talvez isso me tenha puxado essa coisa de continuar, de enveredar pela área da educação. Eu era... Alguma coisa eu sabia, porque era pequeno, já sabia alguma coisa, e tinha uma mulher que trabalhava em casa que não sabia ler, não sabia escrever. Eu ficava horas à noite ensinando ela, mas eu fui mau professor, porque ela não aprendeu? Não conseguiu aprender a escrever. Não. Foi só nessa época que ela era praticamente da família, morou muitos anos em casa lá. E daí eu acabei, sabe, e essa ida para a área da educação aconteceu também por acaso, sabe? Porque eu terminei o ginásio aqui, que era o ginásio que se chamava, né? E fui estudar em Jacareí. Fui fazer no Sene, lá na escola Sene, fui fazer o científico. Jacareí? Isso, fui fazer o científico lá, porque tinha o clássico, o científico e o normal, né? O clássico era mais para lado de letras, e o normal já era para dar aula, né? E o científico era para quem ia fazer a parte exatas, né? Isso. E eu fui fazer o científico, terminando o científico, vocês conheceram também o Pedro Luiz Fracari? Sim. Então, muito amigo meu. O Pedro Luiz Fracari foi meu amigo em Jacareí quando eu tinha 6 anos, 5 anos, antes de vir para Santa Branca. Olha que foi, olha só. Que ele morava na Floriano Peixoto, que é uma rua paralela, e a gente vinha brincar na esquina lá, e ele vinha também. Então, se reunia ali, brincava, ele gostava muito de contar piada. Ele tinha 6 anos, 7, não, ele tinha mais, ele tinha os 9, porque ele era mais velho que a gente. Depois eu vim encontrar com ele aqui no Rosa Gomes de novo, né? Bom, e ele chegou para mim e falou: Leopoldo, vamos fazer o curso de matemática em Taubaté, depois que a gente se formou. E eu falei: matemática, né? Eu nunca fui um excelente aluno de matemática. Eu passava, certo? A única coisa que me chamou, que me apareceu, vamos dizer assim, como bom aluno, é que no último ano do ginásio, que era 1964,
o professor, que era o nosso professor desde a 5ª série, foi embora para Jacareí. E entrou um outro professor que chamava ele de Bispo. Ele trabalhava na rádio em Jacareí e ele era bom professor de matemática. E daí com ele eu fui bem, tive 10 no final, sabe? Daí o pessoal pôs até no jornalzinho que tinha no Rosa Gomes, chamava Sputnik. Era a época do Sputnik. Sim. Então puseram lá Leopoldo, o matemático que não era baiano descobriu que no Paraná o pi acaba. Essas brincadeiras de escola, né? Daí o Pedro falou assim, olha, pô, vamos fazer. Eu falei, mas será que dá para ir? Eu falei, vamos fazer lá, vamos fazer, é legal. E a ideia dele, ele falou assim, nós vamos ter 4 meses de férias, né? Porque fim de dezembro, 15 de dezembro, você já estava de férias. Depois tinha o mês de janeiro. A fevereiro a aula começava lá já pro começo de março. Né? Depois do carnaval. Em julho tem as férias do meio do ano. Eu falei, vamos fazer. O argumento é bom, o argumento é bom. Pois é, me convenceu, né? Daí nós fomos para Taubaté fazer o vestibular. Eu tinha feito cursinho em São José, uma época de meio ano lá, mais ou menos, do Ilho, do cursinho do Duílio. Bom, fui para lá, acabei passando no vestibular, mas o Pedro não pôde fazer a matrícula, porque o Pedro ele é, assim, fora de série, a inteligência dele. Ele era acima do normal da gente. Tanto que ele tocava, naquela época, para tirar um dinheiro, ele tocava na noite, tocava em vários lugares, né? Ele tinha um conjunto, vários conjuntos, ele passava por um, passava por outro, e ele não tinha muito tempo, às vezes, de escola. Então ele começou a fazer, que chamava-se madureza na época, que você fazia por correspondência, depois ia fazer a prova, E ele foi eliminando matéria. Passava em TOR, passava em matemática, passava não sei no quê. E ele ficou devendo uma matéria. Quando ele foi fazer a matrícula, pediram o currículo dele, as notas dele, e faltava uma matéria para terminar. E não aceitaram a matrícula dele no curso. Bom para ele, porque depois ele terminou, fez engenharia, fez foi muito bem na vida profissional dele, né? E eu fiquei lá fazendo matemática lá. Daí eu comecei a gostar da matemática, porque você precisa aprender, precisa gostar, né? E você só aprende quando você começa a entender direito as coisas, começa, né? E acabei gostando, me formei lá em matemática, e nessa época eu já comecei a dar aula em Paraibuna, que eu comecei lá. Dei aula lá no Coronel Eduardo José de Camargo, que era a escola que tinha, que era um colégio que era das irmãs. Ela recolhia criança, recolhia as coisas, e tinha salas de aula que o Estado usava lá para ter aula lá. Fiz lá 3 anos, estudei lá, dei aula lá, 3 anos. E depois terminei a faculdade e falei, bom, agora vou procurar Santa Branca de novo, né? Que eu morava em Paraibuna, né? Vinha só final de semana para cá. Daí voltei para Rosa Gomes. Para dar aula. Para dar aula daí, porque como eu estava dando aula já lá, nessa época a gente não era efetivo ainda, era contagem de pontos, né? Você ia juntando pontos e você tinha uma escala que você entrava naquela escala para depois escolher quando tivesse escolha, né? Uhum. E como eu estava lá em cima, porque tinha tempo já de coisa, quando chegou aqui foi... Tranquilo. Estava na frente do pessoal que estava aqui, inclusive dos que estavam dando aula, né? Sim. Que também eram na mesma situação que eu, era caráter excepcional que chamava, né? Era uma ACT. Não eram efetivos. Daí eu fiquei aí vários anos dando aula, aí, muitos anos. Inclusive vocês passaram por isso, né? Por mim lá. Pois é. E a minha vida foi assim, dedicada à educação. Só que aos poucos foi despertando outros lados. Quando eu dava aula na escola, quando eu era aluno no Rosa Gomes, eu tinha uma certa habilidade para fazer uns desenhos, e as pessoas que queriam tirar nota, antigamente tinham um caderno de caligrafia, tinha um caderno de geografia, por exemplo, história, que eram mapas que você tinha que desenhar, e a professora dava, vocês vão entregar tal mapa. Então iam atrás de mim, né? Pô, você faz esse mapa para nós, você faz isso aqui. Alguns até ganhavam dinheirinho, sabe? Ganhavam dinheirinho.
E daí eu comecei a gostar também dessa outra área, né? Embora fosse uma área diferente, né? De matemática, mas comecei a pintar alguma coisinha, até que mais tarde eu acabei desenvolvendo um pouco essa área, né? Comecei a pintar uns quadros, pintar, Artística. fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o meu forte mesmo foi trabalhar na área de educação. Sempre gostei. Legal. Posso continuar mais um pedacinho? Pode, claro, fica à vontade. Inclusive, não, é porque você tem as questões que eu vou não, inclusive isso aqui porque tem muito a ver com a trajetória do senhor na educação, né? O senhor desempenhou várias funções dentro da educação, né? Sim. Foi professor, diretor, supervisor certo. e dirigente de ensino. Certo. Né? Destas funções, professor, qual que foi a mais desafiadora para o senhor? Olha, eu acho que a mais desafiadora foi a dirigente de ensino. Porque era uma coisa que, além da parte de educação, tinha a parte política, né? Que você tinha que seguir as orientações do governo. Sim. Né? Então, eles cismavam de fazer um projeto tal, você tinha que desenvolver aquele projeto. E muitas vezes ia de encontro à comunidade com quem você estava trabalhando. Eu tive um problema sério aqui em Santa Branca, uma época. Porque Santa Branca ficava subordinado, né? Ainda é subordinada à delegacia de Jacareí. Jacareí, a gente, vamos dizer assim, era responsável por Jacareí, Santa Branca, Guararema, Igaratá, Nazaré, né? E é um número grande de escolas, né? Então, você tocava o telefone, você já arrepiava, porque algum problema, alguma escola, alguma coisa, né? Bom, daí teve uma época que teve entrou a professora Rose Neubauer, que era a secretária da Educação, e ela começou a inovar, né, na administração, implantar umas coisas na coisa, e ela usava muito assim, a parte de, como é que eu vou dizer, ela não gostava de desperdício, vamos dizer assim, na área da educação financeira. Eficiência, ela buscava eficiência. E tanto que ela tirou a maioria das escolas da zona rural e centralizou na cidade e arrumou ônibus para a turma. Então, ela explicava o seguinte, que um professor lá na zona rural, como é que ele vai lá para dar uma aula né, mais afastado, se ela pode trazer os alunos todos para uma escola e ter os professores ali, né, matemática, história, geografia, centralizado. Isso foi uma das coisas que ela fez que mexeu um pouco com a rede, né? E outra coisa, ela não gostava, por exemplo, de escolas funcionando com 10 alunos na sala, 15 alunos na sala. Ela falava que isso não podia acontecer, porque tem despesa com luz, tem despesa com mais professor, tem despesa... Enfim, é uma sala que está ali, tudo bem. Beneficia o professor, porque ele está com mais aula, ele vai pegar aquela sala. Mas só que às vezes começa com 20, 30 alunos e ao longo da coisa as pessoas vão desistindo, vão parando. Tinha muita desistência, né, professor? E nós tivemos isso aqui no Rosa Gomes, entendeu? E era minha escola, né, que eu gostava da escola, trabalhei lá e tive que tomar umas atitudes que foi contra os interesses da escola. Mas era uma coisa racional, não era... Então, nós tínhamos à noite, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, 2 primeiras séries à noite do ginásio, 2 primeiras séries. Uma tinha 15 alunos, outra tinha 16. Não fazia sentido. Então, era despesas dupla, né? Então, eu tive o quê? Enxugar, colocar todos numa sala só, com 20 e poucos alunos, 30 alunos no máximo, né? E fechou uma sala. Fizeram passeata na rua aí à noite, né? Foram passar na porta de casa lá, me xingaram, tudo, né? Mas, enfim, são os ossos do ofício, não é? Que você está cumprindo um papel seu lá como dirigente, como coisa, você tem que... como eu disse, são coisas racionais, não foi coisa que está errado. Você pode dizer, mas o professor perdeu 2 aulas por semana. Faz parte, né? Faz parte. Mas o que a gente vai fazer, não é? Mas isso... Aconteceram outros problemas sérios também. Nós tivemos o caso de uma professora que o aluno sequestrou ela, né, diretora de escola, em Jacareí. Ele sequestrou, ele era, o pessoal chamava de Camacho. E ele estudou naquela escola e eu acho que ele ficou com birra da professora, de alguma coisa. Depois de um certo tempo, ele retornou e começou
atormentar o pessoal na escola, jogar pedra na escola, né? Até que um dia a diretora sumiu, a vice-diretora sumiu. Encontraram ela morta depois. Nossa, sério? Ele sequestrou, matou, e isso mexeu muito com a gente, sabe? Porque é um negócio complicado essas coisas, né? E não é uma região violenta, né? Não, não é. Não, é lá do lado de Igarapés, também não era lá, né? Naquela época também era meio um pouco pesado a região lá, né? Então isso também levou a gente a gente sofreu um pouco com isso, né? Emocionalmente, né? E outro caso também que aconteceu na minha época, que eu tinha uma colega que trabalhava na parte de pedagógica da escola, que funcionava ali na escola agrícola, né? E, inclusive, eu trabalhei lá como coordenador de matemática no ano de 91. Depois eu só voltei para a diretoria como delegado lá já em 95. Eu voltei para o Rosa, depois voltei para lá. E em 91 trabalhei com ela na mesma sala lá. Ela era esposa do promotor de Jacareí, né? E aconteceu o seguinte, daí eu já estava como delegado, ou dirigente de regional, e ela sumiu também, certo? E tem muitas versões disso aí, ela foi encontrada morta também. Nossa. Né? Bom, não sei, ninguém pode julgar as coisas, né? Mas isso também, ele era colega da gente, trabalhava com a gente lá, e isso também marcou muito, né? Então teve esses problemas, né? Mas faz parte da vida da gente. Desafiador, faz parte. Faz parte, mas isso aí, isso que eu digo, dentro dessas profissões, né? Profissões que eu digo, toda a educação, mas dentro desse trabalho, marcou muito essas situações, né? Sim. Embora o resto deu tudo bem, nossa, fiquei lá 4 anos tranquilo, né? Mas fora esses acontecimentos, teve uma vez também que, quando teve a reorganização da rede, porque separou, sabe? Os pequenos estudavam com os grandes. E ela também achava que não era certo. O uso de banheiro, de coisa. Então, os de primeira a quarta passaram para uma escola. E todos de quinta a oitava passavam para outra escola. Isso mexeu também com escolas em Jacareí. Sim. Teve que tirar alunos dessa escola e levar para lá, né? E uma das escolas lá, que era no Califórnia, né? Nós tivemos que fechar também, tirar os alunos de uma escola, mas daí teve aquele movimento, e faixa, e gente passeata na porta da delegacia, e invadiram a minha sala lá. Invadiram, mal dizer, eu convidei para entrar, porque eu sempre fui meio conciliador, nunca criei problema assim. O pessoal está lá na porta, falei, não tem problema, o que tem? Precisamos conversar, vamos ver. Daí entraram lá na sala, um falava para mim assim, ele mora aqui em Santa Branca, vai fazer para mim. Se acontecer alguma coisa, você vai ser processado, pelo meu nariz, você vai ser processado, você vai dizer, eu falei, tudo bem, vamos esperar acontecer então, né? Mas agora não tem, é uma diretriz da Secretaria de Educação, né? E a gente tem que obedecer, nós estamos aqui para isso, né? E não aconteceu nada, porque a própria prefeitura depois abriu uma rua, asfaltou uma rua para ligar uma escola com a outra, que eu fui pedir lá para a prefeitura de Jacareí, me colaborou com a gente, né? Arrumou lá tudo e não teve problema nenhum. Mas são desafios, né? Que você tem que enfrentar. Agora, na parte de supervisão, que eu voltei lá depois como supervisor, também não teve problema quase que nenhum. Foi mais visita às escolas, parar as arestas entre professor e diretor, sabe? Acontece. Que tem muito disso, né? Mas deu tudo certo. Amém. E também agora falando um pouquinho da parte cultural, o senhor escreveu algumas obras como Cheiros da Minha Terra, um visitante inusitado, tá aí também, a História de Santa Branca, entre outros. Como surgiu esse seu desejo de registrar as palavras e o cotidiano da nossa história em livros, né? Como é que surgiu esse perfil novo do Leopoldo dentro da sua trajetória? Pois quando eu dava aula no Rosa, nos anos 70, 80, por aí, eu já gostava de, às vezes, rabiscar algumas coisinhas, né? Escrever alguma coisa.
Tem até algumas coisas que daquela época, que está na gaveta, porque é muito ruim, mas está lá, guardado, né? E comecei a me interessar em registrar aquilo que eu achava que seria uma coisa que eu gostava, mas eu queria deixar registrado aquilo, né? Então, um fato que aconteceu, eh, enveredei por lado de escrever um texto meio de poesia, né? Porque também não era muito do meu forte, porque eu nunca fui bom em português, sabe? Eu sempre fui arranhei em português. Talvez até para defender isso, eu falei, eu vou começar a enfrentar isso aí, O desafio um desafio, começar a pessoal. escrever, colocar para fora aquilo que a gente... E comecei a escrever umas poesias que faz parte desse livro, poesias, umas crônicas, né? Mas só vim fazer isso aqui agora, pouco tempo, né? Foi antes da pandemia até que saiu esse livrinho aqui. Mas a parte ligada à parte de história, né? Da cidade ligada à história, também foi uma mordida de um mosquitinho Mosquitinho. que estava lá no arquivo da Câmara. Porque como eu fiquei na Câmara uns tempos, né? Eu, além de fazer as atividades da Câmara, às vezes eu pesquisava as coisas nos artigos, dos arquivos lá, né? E que eu falei para você, até fui em Jacareí uma vez pesquisar lá, né? Sim. Gosto de fuçar essas coisas, né? Curioso, um curioso. Curioso. E comecei a ver coisas que aconteceram na cidade em 1800 e pouco, né? Falei, pô, mas que legal esse negócio aqui, né, meu? Daí eu comecei a ler as atas da Câmara naquela época, né? Olha, sem brincadeira, mais de 1000 folhas, muito mais de 1000 folhas de atas, né? E uma letra ruim, difícil você entender, né? Mas só que depois que você começa lá várias vezes lendo, você começa a ler meio direto já, né? Você começa a entender melhor a escrita lá. E daí me interessei em escrever os fatos que ocorreram na cidade, né? Durante esse período, eu consegui praticamente verificar e anotar e escrever desde a fundação da cidade, né? Começou mais ou menos em 1920, 1820, que já começou alguma coisa da cidade aqui, porque aqui era Jacareí, né? Santa Branca era fazia parte de Jacareí, Jacareí. era o município todo de Jacareí. Depois, com o tempo, foi criando aqui um núcleo de pessoas, né? Morando aqui perto de Paraíba, aí começou a chamar o bairro da Angola. Sim. Então, lá em Jacareí, ou nos livros, é conhecido como como é que chama? Bairro da Angola da Vila de Jacareí. Ah, da Vila de Jacareí? É, bairro da Angola, Vila de Era Jacareí. considerado uma vila aqui. Não era vila Não ainda. era vila. Aqui era Nem vila. aqui era curato. Ah, Curato é quando tem uma igrejinha, tem um povoadinho religioso, é o curato. Depois de um certo tempo, esse curato começou a trabalhar politicamente, vamos dizer assim, e conseguiu passar para a freguesia, tá. né? Então, de freguesia, mas era dependendo de Jacareí. Depois de freguesia, ela passou a se chamar Vila de Santa Branca. Aí sim. Daí era vila. Quando institui a vila, é criada a Câmara Municipal e a cadeia. Cadeia é importante. Cadeia Câmara de importante. cadeia, é importante. Isso foi em 1856, que se desmembrou de Jacareí, vamos dizer assim. Né? E daí criaram porque, na realidade, mesmo antes de existir a Câmara, já tinha vereador aqui. Mas era vereador que funcionava lá na Câmara de Jacareí. Tinha um posto lá. Não, porque, veja bem, não tem vereador de São Silvestre que é vereador na Câmara de Jacareí? Uhum. Representava a Vila de Santa Branca. Então, esse não era vila, representava a freguesia de Santa Branca. Freguesia de Santa Não Branca. era, vila já não. Mais tarde, depois, passou a ser vila, né? Então, daí já era vereador eleito por aqui, né? Daí já tinha a parte toda lá. E tinha prefeito, professor? Não, o prefeito veio bem depois. Depois. Veio bem depois. Já quase 1900 aí, né? Agora, isso me deixou animado. Comecei a preciso conhecer essas histórias de Santa Branca, né? E daí eu comecei a me aprofundar, a ler, anotar. O que eu faço? Eu vou lá, pego, por exemplo, um livro, bato foto das páginas e faço um arquivo e tenho no meu computador. Então, quando eu vou lá, eu procuro lá, por exemplo,
as balsas que tinha em Santa Branca. Eu tenho registrado, tem uma história de quem Pra foi... atravessar o Rio Paraíba? Quem foi o primeiro balseiro, né? O cara que contratou, que a Câmara contratou para ser o balseiro, ele tinha que passar por um teste de visão, se era boa, de coisa. Mas isso tudo em 1800 e pouco. Então, isso eu consegui juntar tudo e terminei um livro, que não é esse aqui. Esse é Cheiros da Minha Terra. O outro já está lá vamos dizer assim, na produção lá para ser feito, né? Tá com a moça lá fazendo a diagramação, tudo. Chama Coisas da Minha Terra. Então são 51 histórias, né? 51 histórias desse tipo, né? Você falou, por exemplo, da balsa, né? Nós tivemos 2 balsas aqui, uma do lado que era do lado, aliás, vamos chamar de primeiro foram criadas pontes de madeira, né? Então era uma ponte de madeira que não era o moquetá, que nós chamamos de moquetá, esse bairro para cá, e outra ponte de madeira lá, vamos dizer assim, lá no funil, que lá também saía para Jacareí. Sim. Né? Mas que distância, hein? Uma lá, outra... porque o pessoal do bairro de lá, certo, usava para lá para ir para Jacareí, né? Passava por lá de lá que não tinha a represa, né? O rio, né? Passava para lá. Verdade, não tinha represa. Passava para lá para descer por lá, vinha beirando o rio e ia sair para mim perto do Rivers, vamos dizer assim, para ir para lá. Mas não existia ponte ponte metálica. Só veio em 1902, né? Então tinha as balsas. As balsas faziam o trajeto, levavam as pessoas, gado, café, né? Que aqui produziu muito café, né? Então levava para o outro lado do rio para depois seguir caminho, né? Para lá. Santa Branca quase que teve uma estrada de ferro. Ninguém sabe quase. Olha só. Essa estrada de ferro passaria por Guararema, Santa Branca, ia para Paraibuna e descia para o litoral. Era interessante, hein? O traçado uma rota que lá tinha, eles chamavam de barreira. Barreira é onde tudo que passava lá era registrado, quantidade de saca de café, aquelas coisas que tudo para descer para lá. Mas não foi para frente, a ideia não foi. Mas tem nas atas lá, na ata tem lá um de Guararema dando os parabéns pela nova estrada e coisa que vai ser construída, né? Guarda a pena da caneta como mimo para guardar de lembrança, mas não, foi só planos do governo, né? Mas não foi para frente. Então essas histórias que eu estou colocando no livro lá depois para a turma conhecer para o futuro aí, né? Pô, com certeza vai ficar para a história. Professor, além dos livros, né, o senhor escrever esses livros com essas histórias, o senhor também faz poesia, né? O senhor, inclusive, foi premiado, teve poesias premiadas aí. Pessoal amigo. Como que essa arte da escrita te ajudou a expressar em momentos da vida, né? Essas poesias. Tem um outro livrinho meu que está praticamente pronto, chama Devaneios. Tem mais 2 livros, cara. O homem tá... Não, tem mais outro. Esse Cheiros da Minha Terra é poesia? Tem poesia e crônica. Crônica. Né? Tem algumas coisas aqui do Rosa Gomes também. Mas sabe quando você senta num canto e fica observando a natureza, fica observando, né? E você vai vendo ideias para você, né? Eu ia muito para Caraguá, na coisa, tem vários escritos na praia lá. Tomava uma caipirinha, sentava na beira na areia lá e ficava observando, né? As coisas e ia anotando umas coisas, né? E acabei escrevendo várias poesias, né? E algumas até, como tem amigos aí, acabou sendo premiado, algumas poesias aí, mas eu parei de escrever poesia, porque eu acho que não é o meu forte. Eu gosto de escrever historinhas, crônicas, as coisas assim, entendeu? Mas valeu como experiência. De repente sai mais algumas. O senhor tem que ir mais para Caraguá. Tem que descer mais pro litoral. É verdade. Ou para BH lá no mercado para tomar uma cachaçinha lá também. BH é muito bom lá. Nossa. Legal. Mas é isso. A vida da gente vai... No meu caso, por exemplo, eu acho assim, que eu vou tocando a vida em várias frentes. Ou eu faço artesanato, ou eu escrevo, ou eu mexo com matemática. Mas no fundo você não faz nada, porque... Não, você entendeu o que quer dizer? Se você põe foco numa coisa só, você vai desenvolver um monte de coisa. Mas eu faço umas coisas, passo um ano mais ou menos, comecei a aprender música. Aprendi lá,
parei. Porque daí a música estava me atrapalhando, porque eu tinha que fazer umas pinturas para fazer, passava para pintura. Cansava da pintura, passava para escrever. Mas aí que é bom, Então, mas é isso que eu Foi iria... a minha horta que eu cuido lá em casa. Tem uma machucada de horta aqui, isso né? que eu iria comentar, né? É um curioso, né? É um estudioso, porque um passarinho me contou que o senhor ainda busca conhecimento, ainda em oficinas culturais, né? Isso é para verdade. aprender, principalmente lá em Jacareí, que o senhor já foi lá fazer alguns cursos lá, Sim. algumas oficinas, né? Então isso eu acho que... Mas vamos ver daqui para frente o que vai dar, né? Qual será a novidade aí, Vamos ver o que pra gente? Tem um outro livro que assim, um tá pronto, mas eu pretendo fazer uma sequência, 3 livrinhos, né? Uma trilogia que o pessoal chique fala, né? Que é uma trilogia. É uma história, é ficção, mas aqui em Santa Branca. Entendeu? Eu vou fazer um resuminho para você, muito rapidinho aqui. É um sujeito que veio do futuro, certo? E ficou amigo de uma pessoa do presente aqui. Então ele se interessou em conversar com essa pessoa, conviver com essa pessoa, para ele saber das coisas que aconteceram aqui na cidade, como é que foi a atualidade da cidade, até. E, em compensação, ele trocaria figurinha com o outro, contando as coisas que vai ser Santa Branca daqui a 100 anos. Olha só. Então tem já um arcabouço lá de rascunhos, vamos dizer assim, dessa permuta entre os dois. Por exemplo, um explicando como é que é a toca hoje, daí ele já vai falar assim, mas no meu tempo, lá em 2000 ou 2000 e, sei lá... 50, 2100. É uns 100 anos e pouco para frente. Vai ser assim, aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo, vai ter um negócio, uma ilha lá que vai ser feito, não sei o quê. Então vai jogando, dando corda, né, dando corda para a coisa. O volume 1 está pronto. Agora o volume 2 é que está entrando mais nessa parte desses diálogos, né? Sim. E o número 3 seria a despedida do cara, né? Que ele se namora de uma moça de Santa Branca. Então tem um romance no meio. Mas ele tem 50 e poucos anos, 60 anos. Olha só que legal, hein? Vamos esperar para ver. Mas isso aí nem sei se vai chegar no fim, isso aí, mas tudo bem. Com certeza a gente vai ficar na torcida aí. Mas eu tenho que parar com a minha horta, tenho que parar. Vai parar, de vez em quando para um pouquinho. Mas na cultura, você teve uma participação muito importante também ativa aqui em Santa Branca, com a realização de algumas feiras de artesanato, exposições, e criou o bloco de Carnaval Pintopé e várias outras realizações culturais. Para o senhor, qual a importância dessas ações culturais para a população de Santa Branca e o que ainda falta para que elas sejam mais ainda efetivas, essas ações culturais? Olha, eu sempre fui meio carnavalesco, eu sempre gostei da festa de carnaval, né? E eu me lembro, meu pai sempre contava que lá no bar do Alcides, que era dele antes, né? Que o pessoal fazia baile de carnaval lá no salão. Né? Era o salão grande, né? Onde tinha o almoço, né? Não. Tinha um salão aqui. Sim, mas o bar, lado, né? Na realidade, o bar vinha até a esquina. Até a esquina? Sabe onde é a Clemilda? Sim, sim. Onde é aquele negócio de outros pontinhos de comércio tem ali? Sim. O bar vinha de lá e encostava naquele casarão antigo que eu falei que demoliram. Sim. Então, ali tinha salão de bilhar com 3 mesas de bilhar grandes. Nossa. Entendeu? Por sinal, tem uma mesa de bilhar que até hoje ninguém consegue explicar que jogo que é aquele lá. É a mesa de bilhar, como se fosse isso aqui. Tem uns buracos no meio, não tem... buraco é aqui. Tem um pino que nem de boliche aqui, um pino. Mas ninguém sabe que jogo que é aquele lá. O pessoal está até jogando, tem uma foto com eles jogando. Mas eu perguntei para o pessoal antigo que jogou bilhar, ninguém não sabe. Sabia. Mas então, lá, eles tiravam aquelas mesas, ou meu pai contava, punha uma mesa de bilhar no fundo assim, cobria com pano, negócio, e o pessoal tocava em cima. Os músicos da cidade lá, tinha o Valdemar Salgato, o pessoal, a banda de Santa Branca, né, uns elementos lá, faziam um carnaval ali. Então, essa coisa veio sempre na minha cabeça, né? Falei, pô, carnaval. Daí comecei a brincar no salão como moleque lá, porque o salão da Câmara hoje era carnaval, era clube ali, né? O clube da associação. Ali tinha carnaval, tinha baile, tinha tudo, onde é a sessão de Câmara hoje ali, né? E eu continuei ali, mexendo no carnaval, brincando, fantasiava.
Até que mais tarde, depois já no Rosa Gomes, né, que deu aula lá, comecei a criar amizade com os alunos, com a turma lá, e até que chegou um dia, já bem, acho que 1980, 90, por aí, a gente, vamos fazer um bloquinho pra gente, né, vamos fazer um bloco. Mas antes desse bloco da Pentopeia, antes dele, a gente saía muito de monstro. O pessoal saía, os pais saíam, a turma saía lá. Eu lembro. Fantasma, monstro. Inventavam aquelas roupas, compravam máscara em São Paulo, mas saía de 30, 40, sabe? Ficava tudo na garagem de casa, aquelas roupas fedidas, depois suaram, com aquele monte no chão, coitado, em casa que tinha que lavar tudo depois, né? Para poder guardar para o ano seguinte. Mas o bloco de monstro, ele fez assim, um sucesso, se modo dizer, né? Mas envolveu muita gente, né? E as pessoas esperavam sair o bloco na rua, porque a gente mexia com as pessoas não sabia quem que era. Porque ficava olhando. Teve uma das vezes que saiu a turma de casa e a gente encontrou ali perto da casa da Juan uma pessoa que era o delegado da época. E o pessoal cercou assim, começou, sabe? Ele encostou na parede. Ficou acuado. Acuado, delegado. O pessoal não tem limite. Não tem limite. Até que ele conseguiu conseguiu sair assim, saiu e foi embora, morava pra cima. Quase a voz de prisão pra todo mundo. Passou uns dias, não sei se foi no mesmo ano, não, acho que foi até no mesmo ano. A gente tava subindo aquele bando de monstros ali perto onde era a rodoviária antiga ali, da banca do boi. Sim. Tava subindo ali. E o carro da polícia, parou. É a vingança. Perto da delegacia. Isso. O delegado botou a arma na cabeça da turma, pegou um e falou assim: tira essa máscara. Sou eu, doutor, sou eu. Tirou a máscara. Era o Marcos Azevedo. Era o Marquinhos. Empolgado, né? Não me prenda, não. Doutor. Mas o Marcos gostava. Nossa, o Marcos gostava, saía com a gente e adorava. Ele adorava sair junto de monstros. Mas daí o cara liberou, né? Ainda bem, né? Liberou. Bom, vários anos fizemos esse bloco dos monstros aí. Daí, quando veio essa história, a gente vai, vamos fazer um bloco. E daí, isso foi uma conversa assim, entre 5, 6 pessoas ali, né? Num churrasco. Sempre assim, né? Daí eu fui para Vila Velha, na casa da Juliana, e ele saiu, só todo mundo. E eu tava lá no apartamento, eu fiquei na varanda fora assim, fiz um aperitivinho para mim, né? Fiquei pensando na vida, falei, eu vou fazer uma música pro bloco da Pentopeia. Daí fiz uma música lá e trouxe para cá. Quando chegou lá, que legal, vamos fazer o bloco. Daí começou a história. Daí eu fui até São Luís do Paraitinga e tinha um senhor lá que fazia aqueles blocos, aqueles bonecos, aquelas coisas, né? Ele ensinou, fui eu, a Ana Lobo, a Branca Lobo, a Silvaninha, uma turma que participou, né? Uma oficina lá. Então. Uma oficina, né? De fazer a cabeça da pessoa, né? O boneco. De lá para cá, daí foi só festa. Daí já começamos a fazer os bonecos, fazer o corpo e saiu por 10 anos fazer o bloco da Pentopeia, né? Foi crescendo. Mas o que aconteceu? Tudo isso é empolgação. 10 anos cansa. Entendeu? Então as pessoas... Tem que renovar, né? As pessoas começaram mas tem que carregar o boneco, né? Tem que pagar para carregar o boneco, porque ninguém já queria carregar mais, né? E o tempo foi passando, então... Você tem que cantar. Tem que cantar. Bom, daí foi diminuindo, né? As pessoas participantes, até que cheguei no ponto e falei, não tem condição de continuar mais, porque precisa renovar, né? Mas precisa um trabalho de todo mundo, né? Para ver se a gente consegue levantar. Bom, encerramos o bloco, os bonecos estão todos dentro do cinema ali, abandonados dentro do cinema. Nem assistir filme eles não podem, porque não está funcionando. Não está funcionando, tem filme. Não está funcionando, mas estão lá, vamos dizer assim, estão apodrecendo lá. Porque lá está abandonado, né? O cinema está abandonado. Isso que agora vão reformar aquilo lá. Mas acabou o bloco. Ficou. Agora, como você falou, o que precisa? Essa é a pergunta que eu insisti com você. Pois é, o que precisa? Olha, eu acho que
Eles tentaram começar um carnaval aqui, trazendo os blocos de fora, né? Uhum. Trazendo até legal. O próprio de São Luís veio para cá. Sim, Porque tem um no nome ano passado. E eu acho que tem que continuar trazendo. Mas precisa ter esse incentivo para a turma daqui fazer alguma coisa. Sim. Certo? Por exemplo, eu não posso falar também porque, olha, eu participei do Conselho de Turismo, né? Sim, da do cidade. Contour. Por sinal, acho que eu fui um dos primeiros presidentes do turismo em 1974. Mas foi... Que o Zé Chaves era o prefeito e ele me convidou para reunir uma turma para fazer parte do Conselho de Turismo. Daí ele fez uma listagem, fez como é que fala assim, uma equipe, né? Uhum. Fez lá, não sei se publicou aquilo lá na prefeitura, e nós ficamos tocando o carnaval. Na época era o carnaval, mas tinha os projetos para fazer, sabe? O Jairinho lá, o Jairo fazia parte, o Luizinho, que morreu, o professor, fazia parte, meu tio Domingos fazia parte, aquela... morava em frente da casa da dona Nilva ali, a Liginha fazia parte. Tinha um grupo bom lá que fazia parte. E tinha outros projetos que a gente queria fazer para a cidade, mas é diferente do esquema de hoje. Naquela época você tinha muito sonho, né? Mas não tinha condição, a prefeitura não tinha condição de fazer. Hoje tem. Não tem um sonho, né? Oi? Tá faltando sonho só agora. Talvez estava teu sonho. Tá faltando isso, tá faltando. Mas assim, eu acho que tem condição. Sabe o que? Que às vezes eu fico pensando assim, o mundo vai mudando, né? Sim. As coisas coisas que eram interessantes para a gente, pode ser já não ser interessantes mais para a turma que está aí hoje, né? As pessoas da cidade, coisa. Mas não custava tentar, entendeu? Fazer umas oficinas para desenvolver isso porque você tendo esse grupo que toque isso, as pessoas se animam, acabam fazendo um outro bloco, porque já teve o bloco Capim Gordura, o bloco do funil, né? Do funil. Sim. Bloco das Rosas. Vocês não conheceram o Bloco das Rosas? O Bloco das Rosas era do... Não lembro. Era do... eu tô ruim de cabeça. Era o... Ele era alfaiate. Tinha alfaiataria do lado do mercado. Ele arrumava as meninas, punha aquela roupa estampada e fazia o bloquinho delas lá. Eu tô querendo falar o nome dele, mas fugiu. O filho dele era um daqueles... Lembra um que tocava, que morreu de... O Nilson. Não, Tal, que não chamava. Não, pensando que era o Nilson. Sabe quem que é o Tal? Lembra de Tal? Ele andava assim um cachorrinho. Apelido Ele tocava, às vezes no mercado. Lá. É um cara legal, gostava de conversar com ele. Até uma vez ele falou para mim, ele morava ali perto do mercado, ele falou assim, você que é o aeroporto? E eu, o que é o aeroporto? Ué, você não é onde desce avião? Não, você não chama aeroporto? Eu falei, Leopoldo, meu. Tudo a ver. Coitado, ele era, né, mas tudo bem. Mas eu acho que ainda tem condição de você desenvolver o carnaval nosso aqui. Tem. Até para manter a cultura. É uma complementação do carnaval que vem de fora, que não tinha. Claro que é importante, traz para cá, traz novidade, traz tudo, mas seria interessante que aqui as pessoas também, né, resgatassem muitas coisas históricas que podem ser implantadas no carnaval. Sim. Né? O prefeito de São Luís do Paraitinga faz o carnaval dele lá contando a história de São Luís, a gente podia contar a história de Santa Branca, né? Então. Faz uma marchinha da Rosa Gomes. Rosa Gomes. Então, esse bloco daí, da Pentopeia, na realidade, eu conto um pouco da história de Santa Branca ali, né? Na letra. Porque a música é curtinha, mas tem 7, 8, 10 páginas escritas contando todo o roteiro, a história da coisa. Vamos ver, quem sabe para frente aqui sai alguma coisa, né? Eu acho que precisa fazer, sim. Precisa fazer. É para manter a cultura da nossa cidade, né? Acho que tem muita história, né? O bloco do Juan, né? Sim. E daí podia se lembrar outros tipos de atividade no carnaval que enriquecia o carnaval, né? Sim. E a população de Santa Branca gosta, né? Todo mundo gosta de festa, Aliás, Santa Branca é uma cidade festeira, né? É uma cidade festeira, todo mundo gosta. Então, agora precisa ter um apoio também de fora. Sozinho é difícil você tocar as coisas, né? Com certeza.
Agora, uma pergunta assim, que pode ser até meio vaidade, mas não vai ser. Os seus livros, eles resgatam falas, nomes, costumes do pessoal daqui, principalmente da cidade. O que o senhor mais sente orgulho de ter eternizado nas suas obras? Que você fala, que legal que ficou isso aqui. Porque tem alguma coisa, por isso que eu falo da vaidade. Tem alguma coisa que você fala assim, olha, que legal que ficou aquilo ali, que vai ficar para a eternidade, né? O livro fica. Não sei se tem alguma coisa assim com essa importância que você está falando, não. Deve ter. Mas não sei dizer para você. Uma história que o senhor descobriu e se sentiu emocionado de contar, gostou de contar essa história. Qual que foi? Tem tantas historinhas aqui. Não, mas assim... Histórias boas. Mas não sei se tem alguma coisa assim relevante, né? A ponto de... Para mim, todas foram importantes, essa história. Essas histórias são importantes, né? Mas não sei dizer para você... É o pai de vários filhos, ele não consegue eleger um mais importante ali. Não é a vaidade, não é longe disso. Mas tem... Por exemplo, por exemplo assim, que eu achei interessante, quando eles fizeram a igreja da Matriz, eles levaram 60 anos fazendo. 60 anos? 60 anos. Então teve gente que trabalhou, morreu e não viu a igreja pronta, né? Ela começou em 1920, 1930, por aí. 1820, 1830, né? Mais ou menos nessa época. Que era a capela curada, a Capela de Santa Branca. Essa capela hoje seria aquela parte onde o padre reza ali. Sim. Que é uma capelinha. Você vê ali as paredes, coisa. Mais tarde, foi ampliado as laterais, né? Da igreja. E mais tarde, fizeram a frente, que é o corpo da igreja. Né? Então, por isso que demorou. Né? Passou muito tempo sem mexerem na igreja. Né? Até teve um padre que fez um abaixo-assinado com a população da roça para conseguir dinheiro, porque ele achava que as pessoas que vinham visitar a cidade ficavam com vergonha da igreja. Tem um texto todo, uma cópia da escrita dele, né? Chegou uma época que já no final da construção, as duas torres começaram a querer abrir. Eita. Entendeu? Então, mandaram o ofício para São Paulo, para a província lá de São Paulo, e veio o engenheiro aqui na cidade, e eles fizeram aquilo que você olha dentro da igreja. Se você olhar no teto para cima, dentro da igreja, tem uns ferros atravessando assim, acho que 2 ou 3, acho que é 3 até, azul assim, pintado. Ali são tirantes que seguram os dois madeiramentos. Se você subir lá eu andei fuçando por lá, né? Se você subir lá, você vê que elas são encaixadas no madeiramento para segurar as taipas da torre. Sabe? Para ela não... Até que estabilizou, vamos dizer assim, aquilo lá. E a igreja só tinha... na torre só tinha as janelas, não tinha relógio. Né? Eu achei bacana essa história, por isso que eu estou contando. Sim. Não tinha igreja, não tinha relógio. Daí a população lá, uma entidade religiosa da igreja lá, que agora me fugiu o nome, ela resolveu fazer um livro de ouro, um abaixo-assinado, pedir dinheiro para comprar um relógio para pôr na igreja. E eles foram pedir em Jacareí para o Fredo Schuri, que tem até a praça em Jacareí. E ele doou o relógio, entendeu? Para a igreja. Bom, instalada a negócio da igreja, lá não me lembro que ano que foi, 1800, e a igreja ficou pronta em 1980, por aí, 1990, por aí, foi colocado o relógio. Só que a igreja ficou esquisita, porque ficou um relógio para cá e uma janela grande na outra torre. Um vazio lá. Né, na outra torre. Daí aqui em Santa Branca tinha um empreiteiro, vamos dizer assim, que era um artista de construção, né? Fazia as coisas, fazia as coisas, chamava Mamed Alves Cardoso. Esse Mamed morava na casa que depois eu morei, que é a casa que é o escritório de advocacia lá na praça ali. Ali naquela descidinha. Da praça. Isso. Esse Mamed morava ali.
E ele falou para o padre se ele não queria fazer um outro relógio do lado de lá, né? Cara, esteticamente, né? O padre duvidou um pouco, mas concordou com ele, né? De fazer. Daí, esse lado já é o Sarkis que conta essa história do como que ele fez o relógio. Ah, tá. Fez um andaime na frente da igreja, né, na altura do relógio lá. Daí ele ia lá, media não sei o que, vinha para cá. Transportava para o outro lado. Ele fez de alvenaria, de massa. Então até hoje as pessoas pensam que aquilo lá é um relógio. Não é um relógio. Tá parado, mas é um relógio. Pensa Eu penso que é um relógio quebrado, Parado, né? né? Tá quebrado. Não precisa arrumar esse relógio ainda. Mas não é relógio, é Olha feito só. de massa. É um artista, então. É um artista. O cara é um artista. Ficou Entendeu? muito Corajoso, hein? perfeito. Pra subir naquela altura. Muito alto. Pra ficar de andando de um lado para o outro. Caramba. Em 63, o meu pai e meu tio eles fizeram uma grande reforma da igreja. E o meu tio, ele era mas fala assim, ele chama de pedreiro, mas ele era mais que pedreiro. Ele fazia coisa de madeiramento, fazia coisa de pintura. Ele fazia as tintas a óleo para pintar. Olha que interessante. Com pó como é que chama? Tipo pó xadrez, ali, de corante. Né, corantes, né? Ele fazia corante. Tinha resina que ele trouxe de Portugal, umas barras de resina assim. Fazia, bom, ele fazia todas essas coisas. Ele também fez esse andaime, mas ele subiu para cima da torre, o andaime. Então você imagina, ele andava em volta da torre. Você é doido. Daquela parte assim Mais alta. Porque trocaram todas aquelas telhas. Entendeu? Ali era antigamente isso que era telha de barro. Sim. Depois que lá foi caindo, estragando, né? Fizeram de folha de cobre. Na época, a igreja. Isso também é o Sr. Sarkis que contou essa história. Depois vocês escutam. Nós vamos perguntar para ele. Que na época a igreja precisava de dinheiro para continuar a reforma, fazer as coisas, uma coisa, e venderam os cobres para essa turma de fazer alambique. Sim. Estava na época do alambique, né? E daí até quando o meu tio fez a reforma lá, eles ganharam da Embraque aquelas lâminas seria uma chapa de galvanizada. Né? Que fizeram lá. Né? Então meu tio fez, eu tenho a foto, sabe? O andaime em volta daquela torre. Que legal. Você imagina a altura daquilo lá. Nossa, muito alto. Eu não saía de lá porque quando eles trabalharam lá, eu ia levar café todo dia lá. E eu ficava andando por lá, subia por dentro, naquelas coisas no telhado. Assim, não dá para pensar num negócio desse hoje, né? Subia no telhado lá, entendeu? Foi aí que eu descobri um texto que eu escrevi que chama O Túnel Secreto. Né? Tem uma história aí. Porque de uma torre na outra, tem um túnel, vamos dizer assim, em cima da taipa. Sabe? Você anda em cima da taipa, assim. Pra você ligar de uma torre para ir na outra. Entendeu? E até eu pus o túnel secreto, né? Então, mas eu não, como eu saía lá, descobri que andava por lá, né? Ia de uma torre na outra. Meu pai ia matar morcego na ponta que eles criavam por baixo, né? Tacava a tocha assim, caía aqueles morcegos, enchia aquela lata de coisa de morcego lá para poder trocar o telhado lá. Então a gente vai descobrindo essas coisas. Eu acho que essa parte da igreja assim foi uma das coisas que eu achei interessante, que eu desconhecia, né? Fui vendo mas tem outras historinhas aí que fica para vocês um dia lerem depois. Fica um dia para vocês lerem. Isso aí. Professor, o senhor é um apaixonado por Santa Branca, né? E principalmente pelas histórias de Santa Branca, né? O que o senhor gostaria que as futuras gerações, né, vissem Santa Branca? Qual legado que o senhor quer deixar? Olha, eu acho que Santa Branca está despontando hoje, né? Naquela Santa Branca que eu convivi naquela época, que, né, de mais moço. Hoje ela está dando um up, né? Ela está com recursos maiores, né? Sim. Ela está se desenvolvendo e eu acho que as pessoas devem abraçar esse movimento de melhoria da cidade, né? Porque, não sei, todo mundo fala de emprego, fala de turismo, né? Os dois podem conviver. Certo? Tanto que nós temos várias firmas aqui em Santa Branca, várias indústrias aqui em Santa Branca, e o turismo está se desenvolvendo. Então, eu acho que
os mais novos, o pessoal ligado à política, quem está participando, eu acho que deve dar essa força, né? E pegar esse resgate que nós deixamos para cá, né? Na época eu trabalhei muito tempo ali na parte de turismo também. Tem muitos projetos que naquela época já fazia parte da ideia do grupo, né? Mas que acabou não dando certo porque não tinha recurso para fazer, né? E eu acho que esses dois ganchos aí, trabalho e turismo, que o turismo é um trabalho, né? Sim. Você desenvolve o turismo, a cidade, você vê a padaria do Alexandre, é um ponto de referência para você ir, pessoas que vêm de fora se indicam, lá, vamos lá, na padaria, tem uma padaria boa, tem um lugar para você levar as pessoas, né? O Rivers, enfim, tem vários Tem um lugares potencial aí, muito grande, né? que De turismo, né? precisa aumentar isso aí, né? Esse movimento turístico, eu acho que hoje tem, né? A gente vê na zona rural aí, tem os lugares que já estão arrumando, estão, né, fazendo chalés, estão, né? E eu acho que esse ponto aí precisa ser desenvolvido na cidade, sabe? Não digo que Santa Branca vai se tornar, nem quero, eu quero, quem sou eu para querer, né? Mas eu digo assim, a gente não quer uma Santa Branca que história aí, que encosta em Jacareí, por exemplo. Cada um tem a sua, né? Jacareí tem a parte dela. Hoje está encostando com São José, por fim está mesclando as duas cidades, né? Tá A gente crescendo bom bastante. aqui, mas vamos desenvolver a nossa aqui. Tem oportunidade, né? E tem tanta coisa para ser feito na cidade, na parte cultural, na parte, né? Que eu acho que eu sou ruim, é chato eu dizer essas coisas, mas porque eu também participei e fiz o que pude. Sim. Como as pessoas hoje também fazem o que estão podendo fazer. Né? Exatamente. Mas que poderia ter um up. Dar uma melhorada, né? Potencializar, né? Potencializar esse lado da cidade. Agora estão melhorando ali o portal, estão deixando mais bonito. Enfim, cada um que veio fez uma parte. Ninguém entra lá com a ideia de destruir a cidade. Exatamente. Sim. Todo mundo entra lá com a ideia de melhorar a cidade. Uns fazem mais, outros fazem menos, dentro das possibilidades. Uns têm mais tino administrativo, outros não têm. Sim. Né? Então isso fica naquele impasse ali. Aos poucos ela vai subindo. Podia subir mais rápido. Verdade. Podia subir mais rápido. Professor, vamos agora falar uma parte que toca o coração aqui também. Sim. Falar de família aqui. Como é que é olhar para sua história, ver sua filha, seus netos, pensar em tudo construir para um educador, escritor, cidadão, também é um exemplo dentro de casa também. Como é que é a trajetória do Leopoldo, avô, pai, marido? Tá bom já. Tá bom já? Tá bom já. Avô, pai, marido, tá bom. Mas diz que é um bom pai quem é um bom filho, né? Também, né? Diz a lenda, né? Eu acho que eu estou feliz, realizado, né? Porque a gente constrói uma família, né? Graças a Deus, uma boa família, porque a gente não tem problemas, né? De convivência, vamos dizer assim, que às vezes é difícil na família, né? Mas você não tem problema de convivência. A Juliana, minha filha, ela estudou, né? Hoje ela está trabalhando já, defendendo dela, vamos dizer assim, né? Uma profissional responsável. Casou com um rapaz excelente, que eu ganhei um genro. Que coisa boa de ouvir, hein? Né? Tá com moral, hein, André? Tá com moral, hein? Ganhei um genro, porque ele é muito legal, né? Os netos, então, também não posso deixar de lado, que é a paixão da gente, né? Primeiro é o filho, depois você acaba desviando um pouco do filho, focando nos netos, né? Perdeu, Ju. Perdeu. Muito bom. Mas eu me sinto realizado. Eu acho que espero poder viver mais, né? Que a família da gente, graças a Deus, ela é longeva, né? Tem, por exemplo, meu pai faleceu e ia fazer 63. Meu irmão já está com 93. Meu pai morreu com 93. 93. Ia fazer 93. No ano que ele ia fazer, meu irmão está com 93. Minha irmã está com 98. Os parentes de Portugal morrem tudo com 90 e pouco. Olha só que coisa boa, né? Os primos da gente lá. Vamos seguir a... Então eu quero ver se eu consigo pegar um pouquinho disso daí, entendeu? Para ver se eu chego. Vai dar para escrever muitos livros ainda, professor. Pelo menos mais uns 2, né? Pelo menos mais uns 2. Professor, se o senhor pudesse deixar uma mensagem, né? Eternizar aí, deixar gravado aqui no nosso SBcast para os seus netos,
que o senhor gostaria de dizer para eles, para que eles vissem essa mensagem daqui a um tempo? Olha, eu acho... Para eles saberem quem foi o vô Leopoldo, né? Eu acho que eles... como eu falei para você, as épocas são diferentes. Os objetivos deles são outros, né? Da época da gente. Eu, por exemplo, sou fanático por fotos. Uhum. Tem lá mais de 500 fotos, preto e branco, da história da cidade, um monte de coisa aí. Gosto muito de música. Tem 1000 e poucos vinil. Nossa, né? Coleção. Mas eles não são chegados nisso, né? Os meus netos, vamos dizer assim. Uma vez eu falei, vendo esses discos, vocês vão ganhar um troco aí, né? Levaram lá, mas porque eles também têm as atividades deles, têm outros objetivos, estudam, né? Tem a faculdade, o Bruno. Então, eu acabei trazendo de volta o vídeo. Falei, deixa que qualquer dia eu dou um jeito neles, né? Mas gostaria que eles, por exemplo, se envolvessem mais, né? Se tivesse um tempinho, por exemplo, com a própria cidade de Santa Branca, né? Conhecesse, espero que eles leiam essas coisas que eu estou escrevendo, né? Para eles, vamos dizer assim, conhecerem melhor a terra de onde, né, nós viemos, né? Sim. Santa Branca, eles praticamente, eu nasci em Jacareí, mas conviveram com Santa Branca, o Bruno morou com Santa Branca, né, uma época, em casa. Então, eu gostaria que eles lembrassem sempre da nossa cidade, não esquecessem Santa Branca, né? Eles gostam de vir aqui. Amanhã mesmo o Bruno vem. Amanhã a gente vai dar um rolê de bike lá em Ubatuba. Que coisa boa. Mas eu só vou andar um pouquinho, sabe? Não tenho pico para andar muito, não. Mas eu acho assim, mas eu estou muito feliz com eles, e o destino deles é eles que vão traçar, né? Eles que vão traçar. Mas não esqueça de nós aqui, Sim. né? Porque o tempo passa e passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Você vê, em menos de uma hora que nós contamos a vida da gente aqui. 77 anos, né? Quer dizer, então, em poucos minutos você acabou a sua vida, né? E eu acho que eles têm que aproveitar bastante a vida, tá? Eles têm que lembrar das suas origens. Eu acho que isso eles precisam, saber de onde, né? Quem são as pessoas que trouxeram eles ao mundo, né? E que sejam felizes. Eu acho que cada um façam aquilo que eles acharem que deve ser feito, né? Não se percam no caminho, né? Com outros problemas, né? Que eu acho que não vai acontecer, porque eles têm uma boa formação, graças a Deus, né? E como eu falei, não esqueça de nós aqui. Exatamente. Né? Além de né? Eles têm também uma boa referência, né? Uma excelente referência, que é o vô Leopoldo. É o vô Leopoldo, professor Leopoldo. E para as próximas gerações? Agora mandou um recado para os netos, para a filha. Ju, você viu que moral, hein, Ju? Pelo amor de Deus, você perdeu já, viu, Ju? Perdeu para os netos já, André. O André tá mais bem quisto que você, viu, Ju? Você viu? Não, a Ju é minha amada. Você sabe disso. Tá vendo, Ju? Tá vendo? O que você... E para os meninos daqui de Santa Branca? A gente falou de uma série de coisas. Se a gente pudesse resumir para os meninos aí, falando do seu legado, dessa história que você ajudou a construir, da cultura de Santa Branca, da educação de Santa Branca, nós somos produtos disso também. Um pouquinho do que a gente é hoje, você foi responsável por isso também, saiba disso. Imagine. Você deixa uma mensagem para os meninos aqui de Santa Branca também, que é o que a gente sempre quer no nosso trabalho, professor. Olha, às vezes as pessoas, principalmente com os alunos quando estão na escola, eles acham que eles não vão conseguir. Nós tivemos problemas assim na época. Lembro que Santa Branca, o Valdemar Salgado desenvolveu um projeto de ir para os Estados Unidos, robótica, né? Foram 2 vezes para os Estados Unidos, quer dizer, não acreditavam, mas fizeram, e venceram. Então eu acho que essa juventude precisa focar em alguma coisa que eles acham que é importante e que eles gostem. Não adianta você focar num negócio que você não gosta só porque o fulano fez, o fulano vai fazer, ou vai abrir alguma coisa. Não, foquem no que eles gostem, né? E trabalhem, porque sem trabalho, certo? Não percam muito tempo da vida. Uma vida é pequena. A vida é pequena, é curta,
né? Então, não percam muito tempo na vida. Foquem nas coisas, né, dentro do limite de vocês. Acreditem que se vocês se esforçarem, vocês vão chegar lá onde vocês querem, né? Que esse é o principal, né, objetivo da pessoa, é atingir uma posição, não digo ser rico, não é isso, mas que seja feliz. Uma pessoa que, né, que conviva bem dentro da sociedade, né, não se perca nesses problemas que hoje tem muito na juventude, né, que vocês vão se realizar, a gente não vai ver, porque daqui a pouco nós estamos fechando a porta aqui, mas esse pessoal novo que está aí, eles precisam acreditar em alguma coisa, né, eles precisam como que diz, saber que se eles focarem em alguma coisa, eles vão conseguir fazer, né? Vão conseguir sair, né? Que é difícil. A gente sabe que para ter um lugar ao sol não é fácil, né? Não é fácil, mas não é impossível, né? Eu acho que essas pessoas, com certeza, vão, se eles seguirem o trajeto certo da vida, aí, o caminho certo, aí, eles vão atingir, vão conseguir. Aprenda um pouco da história da cidade, certo? Eu acho que até, uma vez eu cheguei a pensar fazer um livro voltado para as escolas de Santa Branca, numa linguagem bem tranquila, sobre a história da cidade, certo? Mas uma linguagem assim que você possa usar desde quem está no pré, com um desenho, umas coisas, depois uma parte já mais avançada, até o ensino médio, que já é coisa mais complexa, né? Para você desenvolver. Quem sabe um dia ainda passo para esse lado, mas eu acho que isso seria importante levar para os alunos isso aí, entendeu? Para eles conhecerem a origem da cidade, onde é que eles vivem, né? Os problemas que a cidade já teve, o que ela conseguiu, né? A evolução, né? A evolução, eu acho que é importante. E que Deus ajude esses alunos aí, essa juventude, né? Sim. Que eles brilhem aí no futuro da vida deles aí, né? Legal. É isso aí. E para os educadores, professor, e aspirantes a escritores, qual a mensagem que o senhor deixa para eles? Deixa rolar. Deixa rolar, é ótimo. Deixa rolar o instinto seu, entendeu? Eu sei que tem muita gente que escreve aqui em Santa Branca, sabe? Tem um conhecido meu que já está mais velho que eu, mas ele tinha um monte de coisa escrita. Eu falei, põe para frente isso, vai, né? Coisas pessoais dele, de romance, uns negócios interessantes. Falei para ele, põe para frente isso, não fica escondendo essas coisas, né? Ele falou que ia fazer, mas não fez nada. Eu tenho que fazer. Não, mas não sei, eu acho que não vai fazer, não. Mas eu digo assim, essas pessoas que tem aquela menina aí, que escreveu sobre a Maria Graciana, né? Um livrinho sobre Maria Graciana. Hoje trabalha lá, acho que na Vanguarda, se não me engano, na Jacareí, né? A filha da Berenice, neta da Berenice, perdão. Neta da Berenice, a filha da Priscila, que dá aula de português, né? Também tem muito legal, fez um livro, ela tem tino para essa parte de escrita, né? E essas pessoas tem que encarar, tem que deixar rolar as ideias que vêm, não ter vergonha de colocar as coisas no papel. Eu tinha muita vergonha de pôr as coisas no papel porque eu sou ruim de português, sabe? Sinceramente, sou. Tanto que às vezes eu tenho. Ainda bem que o Google corrige a gente, né? Hoje tem a tecnologia, né? Word, tem o chat GPT hoje. Gente, né? Dá uma ajeitada na gente, mas e a gente era bloqueado nisso. Sabe? Ele não escrevia porque sabia que ia errar, o professor ia comer o toco da gente, né? Tem professor que eu vou te contar, né? Pois é. Então, judia da gente, né? Quando é criança, você fala assim, pô, eu não vou escrever porque se eu vou escrever errado. Mas eu acho que as pessoas, eu acho interessante também os professores hoje que ministram nas aulas, porque a maioria aqui é escola municipal agora, né? Sim. Só tem só Valdemar Salgado, que é ensino médio. E que essas pessoas incentivam essas crianças a escrever. E a gente sabe que muitos estão fazendo isso, né? Porque desperta no aluno interesse por essa área, né? De escrever, de contar
pequenas histórias, mas daí ele vai desenvolvendo, ele vai, daqui a pouco vai escrever um livro, né? E isso precisa de incentivo. Porque ele sozinho ele não vai... Tem que plantar a tem que plantar sementinha a nas sementinha. crianças. Ele tem que começar, os professores fazer esses trabalhos que eles fazem, né? De desenvolver... como quem diz assim, não é uma competição, mas colocar temas para eles desenvolverem, né? Desafios, né? Dos desafios para eles escreverem, não no sentido de quem vai escrever melhor, escrever pior, não é isso. Mas para eles deixarem brotar. Exercitar, né? Exercitar, deixar brotar aquilo que vem de dentro deles, né? Escrever, para pôr alguma coisa para frente. E eu sei que tem gente fazendo isso aqui. Tem umas pessoas que bom, aí. Que bom. Tem. Agora, professor, mostra para nós os seus livros aí, que a gente ficou com eles na mesa aí. Não, mas isso aqui... Dá uma... Não, esse aqui... que a gente encontra para adquirir. Esse aqui praticamente não encontra muito, porque os que foram feitos, os que tem uns 3 em casa só. Eram uns... Esqueci. 200, 150 livros, não sobrou muito não, acabou saindo, que é o Cheiros da Minha Terra. Os Cheiros da Minha Terra. Crônicas e poesias. Gente. Muito bom. Esse outro é que saiu agora, que nós escrevemos junto, o Wilson, eu e o Ivan Chaves. Você acha que não conhece, porque ele saiu daqui de Santa Branca, mora em Ribeirão Preto, e... era meu irmão praticamente, que a gente andava muito junto. Teve uma época aqui... Tem um minuto ainda? Tem, opa. Se você quiser. Não, teve uma época que a gente... Eu tinha mania de juntar grupos, né? Formar tanto que a Pintopeia, o Natal das Crianças. E a gente resolveu... Era um tédio em Santa Branca, em 1964, a não ser que o que vibrava e fluía era o formatura da gente, 64, né? Que movia todo mundo ali. Mas, além disso, não tinha muita atividade na cidade, né? Jogar bola. Eu jogava bola no time do esporte lá, que era... a gente chamava de Zé Alexandre, né? E ele que dava treino pra gente lá. Era jogar bola, era... sei lá, aí na brincadeira dançante ali, no que era no esporte ali embaixo, que hoje está fechado o clube também, né? E daí a gente resolveu fazer um clubinho, por conta da gente. Eu, o Ivan e o Juraci. O Juraci vocês também não conheceram, ele foi embora daqui. Juraci França Bastos. Ele é tio, primo da... A Nidinha vocês conhecem? Nidinha, sim. Então, é parente dela, a Nidinha, esse Juraci. E nós fizemos um clube que chamava Clube do Boné. Então, nós tínhamos um boné parecido com esse, que era de português, um bonézinho. E a gente fez um trabalho que hoje não, que nem eu falei para você, hoje isso aqui tirou todo mundo certo? Da criatividade. Ele ficou só aqui, preso dentro dessa caixinha aqui. Mas a gente... chegou a ter 20 e poucos sócios, vamos dizer assim. Bastante. Mas a gente fazia excursões pelo município. No domingo você levantava 4 horas da manhã. 4 horas da manhã? E ia na cooperativa pegar o caminhão do leite. Certo. Que o caminhão ia buscar o leite. Buscar o leite. Na roça. Sim. A gente subia, pedia carona, né? Subia naquelas lataiadas atrás lá. Às vezes ia 5, ia 6, às vezes ia 2, a maioria, 3 sempre iam, acho que 2 não, mas 3 sempre iam. Mas às vezes ia 4, 5. E um frio, rapaz, mais um frio. Aqui ia nascer o sol ainda, né? Aquele vento na cara, a gente escondia atrás do latão. Bom, depois ia até, nós fomos, por exemplo, lá, até a Fazenda São Pedro. Daí a gente descia, o caminhão pegava o leite, vinha embora, a gente ficava lá. Daí a gente vinha a pé, caminhando. Passava pelas fazendas, cortava morro, descia, tirava foto. Tinha umas... Foto era... você imagina naquela época uma foto. Artigo de luxo. Tanto que eu tenho umas fotos lá, mas é também ruinzinha, né? Ainda era com tripé disparava, sabe? Você saía assim para bater a foto. Você vê, chique o negócio. Era o selfie da época. É o selfie da época. Então, isso aí, hoje não se faz mais isso. Certo? Nós tivemos tanta experiência naquilo lá, tanta coisa, que hoje seria interessante se as crianças, né, os jovens, né, eu tinha 16 anos na época,
promovesse alguma coisa diferente, né? diferente. Não precisa ser isso que nós fizemos, né? Mas a gente conheceu os pontos da cidade, né? Do município. Durou só um ano, porque depois nós formamos, saímos fora, né? E cada um foi para um canto, não deu certo. Mas fizemos um Natal, um encontro de Natal na época, que foi ali no salão da associação, sabe? No salão da Câmara. E fizemos lá um amigo secreto da turma, tomamos todas lá. E isso marcou a vida da gente. Tanto que eu falo que esse aqui era meu irmão, porque ele morava em São José e estudava lá. Então, chegava fim de semana, ele vinha de São José, a gente escrevia carta para o outro. Olha só, a época da carta. Para decidir as coisas do clube. O que nós vamos fazer, onde que nós vamos, domingo, não sei o quê, entendeu? Tinha campeonato de xadrez da turminha, tinha departamentos dentro do clube. Nossa, era departamento de... Tudo estruturado, então. Departamento de taxidermia, sabe o que é isso? De empalhamento. Então a gente matava às vezes passarinhos, as coisas assim. Olha o crime, né? Não é coisa? Eu achei crime, na época não. E depois abria, limpava, fazia, empalhava, entendeu? As técnicas. Tinha as técnicas lá com bórax, né? Que punha para tirar, secar, né? A pele lá. E hoje ninguém se interessa em fazer um negócio desse, né? O negócio foi época. E a gente viveu bastante. E essa amizade fez com que resultassem 3 amigos escrevendo um livro, então. Não, aqui só eu e o Ivan. O Wilson não. O Wilson só pegou carona, ele era de outra turma, né? Não, ele era mais velho, né? Não era... Era cara chato, era mais velho. Não é chato, não. Longe disso. Longe disso. Meu amigão também. Mas eu digo assim, esses 3... Era outra geração, né? Que tinha um time de futebol, a gente jogava bola. Pessoal. Esse é mais recente, né? Não, esse foi agora. Então, lançou agora, né? Esse foi há pouco tempo agora. E como que faz para adquirir, professor, esse daqui? Esse livro a SESB que está vendendo. Certo. Nós fizemos o seguinte, o esquema assim, quando a gente resolveu escrever o livro, precisava de recursos para fazer o livro. Sim. Né? Porque fica caro, não fica barato fazer o livro. E daí, o Hugo Chaves, que é irmão do Wilson, ele teve uma ideia, vamos fazer uma coleta, perguntar quem é que se interessa em colaborar, e a gente faz o livro e depois dou o livro para ela vender para ela. Olha só, que legal. E conseguimos, 20 pessoas, né? Até eu vou falar o valor, porque não tem valor nenhum. 20 pessoas, cada um deu R$500. Sim. 10 mil para fazer o livro, né? Que custou 9.900, quase 10 mil. Bom, essa tiragem, né? Essa tiragem só. De 250 livros. Certo. Né? E depois nós doamos o livro para a SESB. Então agora ela está vendendo, e o que ela porque ela não gastou nada, ela está só arrecadando para ajudar ela. Bacana, né? Bacana. Então, para você que está assistindo... E cada pessoa que ajudou, a gente deu o livro também. Né? Para você que está assistindo aí, ó, livro que conta a história da Francisca Rosa Gomes, né? E ajuda ainda a SESB aí de Santa Branca, aí, que é uma entidade... Que eles estão precisando, né? Colocar o link da SESB. Vou colocar o link, né? O arroba da SESB aqui. Construir a sede deles, né? É um projeto real. Então a construção já vai rolar. Olha que legal. E outra coisa também que eu achei, foi uma parte que eu achei interessante, foi levantar a história de quem era Francisca Rosa Gomes. E teve vários colaboradores, né? Todo mundo estudou lá e ninguém sabe quem é verdade. Eu estudei lá. Eu também estudei. Lá não, mas 1990 eles deu aula lá. Mas a história da Patronesse muita gente desconhece, né? Ela começou estudando aqui. E sabe como é que eu descobri essas coisas? Porque não tem nada registrado, as pessoas morreram, né? A família, não tem ninguém em Santa Branca, mas da família direta assim, né? E eu digo filhos, né? Sim. Mais próximos. Sucessores dela. Essas coisas, né? E daí tem um bisneto dela que faz propaganda daquele carro, esse carro novo, eu não sei nem dizer o nome dele. O BID? Isso. É mesmo? Na Jovem Pan, acho que em sexta-feira vai ele e mais um outro cara falar sobre o carro. Certo. O carro, para vender.
E ele é bisneto dela, da Francisca. Olha só. Aí ele nem sabe, eu acho, né? Porque eu vou tentar entrar Vai em saber contato agora. com ele para contar que foi feito um livro, né? De repente ele se interessa em conhecer, em ver. Mas ó, a história é a seguinte: eu descobri muita coisa dela procurando jornais antigos de 1800 e pouco, final de 1800. Você entra, tem um site que chama Hemeroteca, Hemeroteca? Hemeroteca Tá, com H. Brasileira, né? E você entra lá. Daí tem aqueles caminhos, né? Você tem que pôr, por exemplo, o período que você quer, Sim. quais os periódicos filtros. do Brasil que você quer examinar. Por exemplo, eu sei que o Correio Paulistano era um jornal antigo de São Paulo, né, da província de São Paulo, que publicou muita coisa, porque Santa Branca sempre teve um correspondente aqui que mandava notícia para lá. Entendeu? Então tem, por exemplo, assim, Procissão dos Passos, Grande Festa de Santa Branca, alguém daqui de Santa Branca Mandou essa informação. e tem no jornal depois, você vai ver, você tem o texto de Santa Branca. Então você entra lá, Santa Branca, onde aparecer Santa Branca, Ele busca lá. busca lá, vai aparecer alguma coisa Interessante. sobre Santa Branca. Olha que legal. E daí eu pus lá, Francisca Rosa Gomes, encontrei quando ela estudou no primeiro ano da escola normal em São Paulo. Olha. Entendeu? Mas ela estudou numa escolinha que hoje você deveria ser ali quando você entra no barracão, não tem aquela casa do lado ali, que é como é que chama ali? Do barracão aqui da prefeitura. Da prefeitura, é. Do lado do lado- Rosário ou do outro lado lado? esquerdo? Você de frente para a entrada, assim, do lado de cá, aquela casona que tem antiga ali também. Ah, Casa Foi antiga, Peca, né? foi Foi Peca, né? isso. Ali era a casa família do senhorzinho Rosa, que era até parente, porque ele é Rosa também, né? Sim, Francisco sim. Rosa Gomes. E ela ali tinha uma escolinha. Era uma sala de aula, porque não tinha escola na cidade, né? O Barão de Santa Branca veio bem depois. As pessoas estudavam em salas, né? Escolinha. E ela fez o primeiro ano ali. Olha só. Depois, mais tarde, a família, acho que não sei se a família foi para lá, eu acho que foi. E daí foi para São Paulo, fez o curso normal lá, voltou a dar aula nessa escolinha depois. Olha que coisa. Legal. Muito bom. É. Daí, mais História tarde, interessante. o namorado dela, eu já tinha casado com ela, que é o que eu contei para você ali, Sim. o João Sena. Ele era político, né? Ele vivia no Partido Republicano em São Paulo, esses eventos que tinha, essas coisas, ele é muito ligado nessa parte. Ele conseguiu, junto ao governo, a construção do Barão, Ah, aí que estava na época do governo do estado construir grupos escolares, entendeu? E ele conseguiu que fosse construído o grupo escolar, porque ele também tinha interesse que a Francisca Rosa Gomes ficasse lá na coisa. Já tá vendo? O interesse vem desde 1800 alguma coisa. Com o fim depois não deu certo o casamento. Mas aí é uma outra história que eu vou pedir até pro Sarkis contar pra nós isso aí, que aí já vira fofoca. Aí já tem um quê de fofoca já. Professor, foi muito legal. Quero agradecer a sua presença. A gente ficou bastante tempo aqui conversando, mas é uma delícia. Cansei vocês, né? Imagina, isso aí eu ficaria horas ainda. Ficar ouvindo essas histórias. Muito bom reviver essas histórias, eu que agradeço conhecer aí essa oportunidade de contar um pouco da nossa cidade aí, né? Do trabalho que a gente vem fazendo aí para divulgar as coisas da cidade. Espero que alguém se interesse um dia, né? Que fique guardado nos anais aí que nem eu falei para você, eu tenho lá um grupo grande de arquivos lá, que é ligado à cidade, que está digitalizado, não sei, e eu vou deixar depois para a Câmara lá, que um dia, se alguém quiser, não precisa procurar lá, vai lá, procura na coisa lá, né, e encontra as partes as histórias da cidade aí, né. Tomara que dê certo, vamos aguardar. Vai dar certo. Vai dar, com certeza. E mais uma vez, obrigado aí eu que agradeço. pela oportunidade. A gente agradece, tá? Foi até, vamos dizer assim, não foi suado, né? Aí, tá vendo? Tá vendo como é que é? Chegou todo... Vocês nem julgando de mim. Tá vendo como é que é? Chegou tudo tímido. Agora já tá solto já. Na próxima vez que voltar, vai voltar provavelmente ele com o parceiro dele pra falar do livro. Falar do livro. Aí a gente fala, aí ele se solta mais. Com certeza. Aí eu vou jogar ele contra o Wilson, falando, o Wilson, ele falou que você era velho, se não era da turma dele, se era da turma dos velhos lá. Mas ele vai assistir isso aí, ele deve escutar isso. Alguém deve contar pra ele. Já desligou, né? Muito bom. Então tá jóia. Bem, para você que ficou até aqui,
Não esquece de deixar seu like, curtir a nossa página aqui no YouTube e lá no Instagram também, @sbcast com 2T. Tá, e agradecer as pessoas que também que estão ouvindo aí, né? Que estão tendo essa paciência de nos escutar aqui. Principalmente a Ju e o André e o Miguel e o Bruno, né? Que ficaram aí, que vão assistir. E a Iraci. E a Iraci também. A gente fala tanto do sucessor, não fala da companheira que tá do lado. Também Iraci, professora. Um beijo pra você também, que sempre deu suporte pra ele sendo professora também. Você sabe muito bem dessa luta dele aqui, viu? Professor, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra recebê-lo aqui. E é isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Gente. Professor, vou fazer uma pergunta pro senhor. Os dois aqui, quem que era mais bagunceiro? Não vai lembrar. Não vai lembrar. Não vai lembrar, não. Imagina. Não, mas você sabe que eu acho que vocês não eram bagunceiros. Ele era mais estudioso. Eu acho que você era mais extrovertido. Mais extrovertido. Ele era mais sério. Ele é mais sério, mais estudioso, né? Não sei se era mais... Não, mas Mas ele era mais expansivo, assim, mais... Vivia sempre dando risada. Isso, era palhação. Era palhação.